Excelentíssimo Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Excelentíssimos Senhores Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da Educação e da Coesão Territorial, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Excelentíssimo Senhor Secretário dos Assuntos Fiscais, Excelentíssimo Senhor Vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2020, Engenheiro Carlos Moedas, Excelentíssimo Diretor Coordenador do Santander Universidade de Portugal, Excelentíssimos Senhores Deputados e Eurodeputados, Reverendíssimo Bispo de Coimbra, Excelentíssimo Presidente do Tribunal da Relação, distintas autoridades civis, religiosas, militares e académicas aqui presentes, caros professores, estudantes, trabalhadores da Universidade de Coimbra, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, antes de mais, de agradecer de forma muito reconhecida o convite que o magnífico reitor me endereçou para proferir a apresentação do engenheiro Carlos Moedas. É uma distinção muito particular e honrosa, tanto em relação ao prémio da Universidade em si, como à personalidade que este ano foi merecidamente distinguida. O prémio da Universidade de Coimbra é atribuído anualmente, desde 2004, a uma personalidade de nacionalidade portuguesa que se tenha destacado por uma intervenção particularmente relevante e inovadora nas áreas da cultura ou da ciência. O júri votou por unanimidade a atribuição do prémio ao trabalho do ex-comissário europeu de Investigação, Ciência e Inovação, o engenheiro Carlos Moedas, num ano muito especial para a Universidade de Coimbra, a celebração dos seus 730 anos. Como escreveu um professor desta universidade, não são os louvores que acrescentam os merecimentos dos jovens, mas as suas ações. Elogiar e reconhecer quem o merece é, contudo, ato de justiça, que dignifica quem o pratica e não é seguramente indiferente, esteja onde estiver, àquele a quem é dirigido. O engenheiro Carlos Moedas nasceu em Beja em 1970, tendo-se licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico em 1993. No último ano do seu percurso universitário foi feito na École Nationale des Ponts et Chaussées, em Paris, tendo em 1998 ido para os Estados Unidos, para Boston, onde ingressou na Universidade de Harvard e obteve um MBA. Começou a sua carreira profissional no grupo Suez-Lyonnaise des Eaux, em França, e trabalhou vários anos no Banco de Investimento Goldman Sachs e no Deutsche Bank, tendo em 2004 regressado a Portugal para desfiar a empresa Aguirre Newman e criado posteriormente a sua própria empresa de gestão de investimentos. Só nessa altura, e depois de ter passado pelo mercado de trabalho durante vários anos, bem ao contrário do que observamos tão frequentemente hoje em dia, ingressou na política e integrou do PSD, que negociou o orçamento de 2011. Foi eleito deputado pelo Círculo de Beja e posteriormente nomeado secretário adjunto do Primeiro-Ministro no 19º Governo Constitucional, com responsabilidade pela coordenação do Programa de Ajustamento. Em 2014, foi indicado pelo Primeiro-Ministro para membro da Comissão Europeia, assumindo a pasta responsável pela investigação, inovação e ciência, gerindo um dos maiores programas de ciência e inovação do mundo, 77 mil milhões de euros, decisivo para o futuro da União Europeia e da sua afirmação, quer politicamente, quer no mercado global. A Europa estava então fragilizada pela pior crise financeira, económica e social desde a Segunda Guerra Mundial. Os europeus estavam legitimamente cansados dos longos anos de crise e tinham direito a ver, por fim, verdadeiras mudanças. Tratava-se, depois, de uma Comissão Europeia de última oportunidade, como lhe chamaram la Commission de la Dernière Chance, para que ninguém, e particularmente as jovens gerações, perdesse a confiança na Europa. Como Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia de 14 a 19, repetidamente afirmou, nomeadamente no prefácio do livro do engenheiro Carlos Moedas, apresentado e publicado há cerca de 2 semanas, Vento Suão, Portugal e Europa. Era necessário ir ao encontro dos cidadãos europeus para os escutar, perceber as suas preocupações, as suas ânsias, bem como as suas esperanças, como escreve mais adiante. Tratava-se, pois, de uma missão para pessoas com visão, corajosas e empreendedoras, capazes de enfrentar esses enormes desafios. Lembremos, no entanto, que a sociedade sofreu, nas últimas décadas, alterações profundas, que resultaram em diversidades geracionais marcadas, com experiências e perspectivas de vida bem diferentes, com repercussões na forma de pensar e agir das pessoas. Pertenço à geração dos baby boomers, com todos os sonhos, transformações e desafios por que passamos. Assistimos à Guerra do Vietnã, muitos participaram na Guerra das Antigas Colónias, fomos os primeiros a crescer com a televisão,
a preto e branco, principal meio de comunicação e divulgação de informação massificada, observámos a criação de movimentos de índole libertadora, quer política, quer de costumes, o Maio de 69, a crise académica de 68, a crise académica de 69, o movimento hippie, por exemplo. Presenciámos a Guerra Fria, o que tudo influenciou fortemente a nossa visão política. O engenheiro Carlos Moedas é já uma pessoa da geração X, caracterizada pelos eixos da estabilidade tanto mental como profissional, uma geração mais independente, com um forte incremento da sede de conhecimento, em busca da individualidade, sem deixar de lado a convivência em grupo, mais empreendedora e proativa, menos rígida com as hierarquias, da geração Erasmus, que, como Jean-Claude Juncker referiu, tanto alterou o ensino superior na Europa, criando uma Europa mais aberta, confiante e resolutamente virada para o futuro. Essa foi a geração que viu surgir a tecnologia digital com o telemóvel, a impressora, o e-mail e o computador pessoal, designadamente. Mas hoje em dia é o tempo dos millennials, que já são 25% da força de trabalho diferenciado, prevendo-se ser cerca de 75% em 2025. Cresceram com acesso a uma comunicação e informação instantânea e constante, networking e acesso à cultura global, e exigem respostas rápidas, são muito colaboradores, mas com uma perspectiva de hierarquia bem diferente daqueles em que crescemos, são extremamente ambiciosos, exigindo das empresas oportunidades de crescimento acelerado, não tendo medo de saltar etapas para conseguir ascender profissionalmente, são bastante exigentes, tanto com a sua formação quanto com as suas empresas que os contratam, procurando aquelas organizações capazes de oferecer incentivos, como treinos especializados, subsídios de percurso, etc. E são muito abertos a mudanças, o que traz as suas vantagens e desvantagens para as organizações. Mais, segundo o World Economic Forum de 2018, crê-se que 65% dos alunos que hoje entram para o ensino primário provavelmente irão trabalhar em profissões que ainda não existem. Vivemos, pois, mais do que nunca, e talvez pela primeira vez na história da humanidade, num mundo em que convivem gerações com formas de pensamento e de vida muito diferentes. A leitura da revista Time, de fevereiro último, onde sob o título O Terremoto da Juventude, como o mundo vai mudar quando as novas gerações liderarem, faz uma análise, se bem que à maneira americana, antecipando de alguma forma o que possivelmente se irá passar nos próximos anos. Um alerta para as universidades, que muitas delas ainda não se adaptaram a esta nova realidade e esta dinâmica implacável. O nosso homenageado assumiu desde o início, como de resto referiu inúmeras vezes, que a ciência e a inovação são fundamentais para o êxito da transição económica, ecológica e societal que enfrentamos diariamente. Centrou muito o seu trabalho no restabelecimento da ligação entre a ciência e os cidadãos. Hoje, a ciência está mais na rua, nas redes sociais e nas conversas cotidianas, como afirmou numa das suas crónicas. Num importante artigo que escreveu em 2018 no California Management Review sobre as questões relacionadas com a inovação aberta, considerou que esta terá um papel fundamental no desenvolvimento económico na próxima década, na tentativa de equilibrar o crescimento em produtividade e prosperidade entre os povos. Sublinhou que ela se tornou o paradigma da inovação das organizações, realçando a importância da necessidade dos decisores políticos compreenderam o que pode funcionar na teoria e o que está a funcionar na prática, bem como a necessidade de juntar inovadores académicos com inovadores práticos da indústria. Defendeu ser absolutamente fundamental criar políticas que promovam parcerias entre o público e o privado, estabelecendo relações muito fortes entre as universidades e a indústria. Afirmando-se um tecno-optimista, acredita que a tecnologia é a maior força transformadora do mundo, tendo globalizado a economia. Acredita que o nosso cotidiano vai beneficiar da robotização e da inteligência artificial, mas, como também refere numa das suas crónicas, agora compiladas, a tecnologia nunca substituirá as nossas emoções e os nossos afetos. A importância das tecnologias digitais no desenvolvimento económico e social em setores tão regulamentados como a saúde, a energia, os transportes ou as finanças é, pois, capital. É o mundo do machine learning, do quantum computing, do blockchain, dos sensores ou do big data. Como defende, e cito, a Europa provavelmente fará escolhas diferentes de outras regiões no que diz respeito à inteligência artificial. Não queremos uma inteligência artificial que nos substitua ou nos imite, mas sim uma inteligência artificial que nos ajude a ser melhores.
queremos uma inteligência artificial que nos ajude a ser mais humanos e que não nos substitua como humanos. Esta não é uma escolha tecnológica, é sim uma escolha política. E aqui uma palavra, como não podia deixar de ser, em relação à medicina. Eu não quero que o meu médico passe a ser o computador com inteligência artificial, mas sim que eu utilize como complementar as suas qualidades, a sua experiência e o seu conhecimento. Esta passagem evidencia, a meu ver, um aspecto muito particular da sua personalidade humanista, servir e ajudar as pessoas. Foi neste contexto internacional que o engenheiro Carlos Moedas desenhou o novo Programa Europeu de Financiamento da Investigação Científica, designado Horizonte 2020, que permitiu aos cientistas portugueses juntarem-se a grandes universidades e a grandes empresas europeias para concorrerem em conjunto a financiamento europeu. O novo programa preconizava uma nova perspectiva à cooperação e trabalho conjunto entre os países que têm mais dificuldades com os países que estão na linha da excelência, permitindo a investigadores dos primeiros unir-se a grandes universidades para concorrerem juntos a projetos, simplificando igualmente os processos para que as pessoas tivessem mais facilidade na sua submissão e promovendo concomitantemente novos atores. A estratégia deste projeto, muito bem explícita no relatório publicado no ano de 2019, Open Europe Policies, Reforms and Achievements in EU Science and Innovation, 2014-2019, under EU Commissioner Carlos Moedas, ficou como conhecida como a estratégia dos 3 Os. Para nós seria os 3 As. Open Innovation, Open Science and Open to the World. O seu principal objetivo, como refere o engenheiro Carlos Moedas no prefácio, foi divulgar um relatório do que a União Europeia fez pela investigação e inovação neste período. Tornou o conhecimento e os dados mais acessíveis e utilizáveis, removeu barreiras regulatórias à inovação, envolveu mais atores no processo de inovação, investigadores, empresários, utilizadores, decisores políticos e cidadãos, promoveu a comunicação entre investigadores, estimulando a interdisciplinaridade e a investigação colaborativa, aproveitou oportunidades para difundir e cooperar com a inovação de todo o mundo. Portugal tem investigadores entre os melhores do mundo que dão cartas em todos os locais onde se estabelecem. O engenheiro Carlos Moedas sempre desvalorizou a chamada fuga de cérebros, que se acentuou nos últimos anos, afirmando tratar-se de um fenómeno internacional e sublinhando que essa mobilidade é muito importante na carreira do investigador. Tenho sido uma testemunha ativa de todo este processo, desde que fui diretor da Faculdade de Medicina até hoje, no EIT Health in All Stars, onde a Universidade de Coimbra foi, em anos consecutivos, a que teve mais projetos submetidos e aprovados, na candidatura Teaming com a proposta do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, que foi aprovada recentemente, nos projetos GeraShare, etc. Apesar de ainda podermos e devermos melhorar imenso, a Universidade de Coimbra foi a organização portuguesa que, em 2019, registrou mais patentes e a que mais financiamento europeu obteve entre 2014 e 2019, através do Programa Horizonte 2020. Uma palavra de reconhecimento muito especial à sua inteira disponibilidade, apesar de uma agenda sempre muito completa para receber e ajudar a Universidade de Coimbra, como de resto terá feito com todas as outras, nos difíceis trilhos e corredores de Bruxelas. Obviamente que a implementação de toda esta política se tem de prolongar o tempo. Assim, foi o arquiteto da proposta do futuro Horizonte Europa, que entrará em vigor em 2021. O novo Horizonte Europa, Programa de Investigação e Inovação da União Europeia, vai ter uma dotação financeira de quase 100 mil milhões de euros e tem uma das principais bandeiras a oficialização da criação do Conselho Europeu de Inovação. Este instrumento irá ajudar a identificar inovações com grande potencial para criar novos mercados e irá proporcionar apoio direto aos inovadores, complementando assim a função do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, vocacionado para fomentar a integração de negócios, investigação, educação qualificada e empreendedorismo, a chamada inovação aberta. O novo programa, desenhado pelo engenheiro Carlos Moedas, subdivide-se ainda entre outros 2 pilares, o primeiro da ciência aberta e o segundo dos desafios globais. Este último, que receberá a maior verba do valor global, destina-se a apoiar trabalhos de investigação relacionados com desafios sociais, visando o apoio do lançamento de missões com objetivos audaciosos, ambiciosos e com uma forte componente de valor acrescentado para a Europa. Estas missões terão como meta
o combate aos desafios que os europeus enfrentam em 5 grandes áreas: saúde, e desculpe quem ainda não me conhece, o reforço da importância estratégica e vital para Coimbra desta área, segurança, indústria digital, clima, energia e mobilidade, e alimentação e recursos naturais. O engenheiro Carlos Moedas foi, em 2014, eleito o mais jovem membro da Academia de Engenharia de Portugal, nomeado em 2018 a personalidade do ano pela Associação Portuguesa de Business Angels, recebeu em 2019 a medalha de ouro pela Ordem dos Engenheiros, é também membro honorário da Academia de Ciência Africana e em 2016 recebeu o doutoramento honoris causa em Direito pela Universidade de Cork, na Irlanda, e em 2018 o doutoramento honoris causa em Gestão da École Supérieure de Commerce de Paris. É hoje membro do Conselho de Administração do Instituto Jacques Delors, do Conselho Consultivo da Iniciativa Futuros da Educação da Unesco, do Conselho Consultivo de Reimagine Europe, bem como do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian. Na definição de Jean-Claude Juncker, o engenheiro Carlos Moedas foi, e cito, um verdadeiro embaixador da causa europeia, defendendo e promovendo com paixão e dinamismo a investigação, a ciência e a inovação. A ação do Carlos, em todos os domínios, honrou a Europa e honrou Portugal, tendo contribuído largamente para que esta Comissão fosse diferente, mais política, mais atenta às realidades nacionais. Como um conhecido cronista escreveu, o seu perfil empreendedor e executivo, técnico e visionário, moderno e progressista, aberto e empático, construtivo e optimista, fez com que lhe fosse granjeado um prestígio e uma capacidade de influência que deram à sua causa, mas também ao nosso país, um peso muito acima do que seria proporcional. Foi um notável embaixador das gerações mais jovens e até das gerações futuras junto do poder em Bruxelas, do melhor de Portugal, da Europa e do melhor da Europa no mundo. Mas não podemos esquecer o seu perfil profundamente humanista. Como testemunhou numa recente entrevista, neste momento acabarei de ser comissário e depois vou realmente ter um tempo fora da política ativa e esse tempo será a servir as pessoas. Vou ter tempo para pensar, mas gostava de fazer algo que tivesse impacto social. Já trabalhei no privado, já trabalhei no público, gostava agora de ter uma experiência que pudesse ajudar as pessoas de outra maneira. É isso que eu levo da política, servir, ajudar as pessoas. É o que eu gosto de fazer. Vamos ver como. Este impressionante percurso tem sido, sem dúvida, a melhor homenagem à memória do seu pai, um lutador incansável da liberdade que escreveu o verdadeiro Vento do Soão, do Diário do Alentejo, ou seja, saber ter iniciativas, trabalhos e histórias que nunca esqueceremos. Sr. Engenheiro Carlos Moedas, bem-aja pelo que fez pela ciência, pelos portugueses e pela Europa.